Seja muito bem-vindo ao Templos Sagrados, o canal onde viajamos pelos monumentos espirituais mais fascinantes do mundo, explorando sua arquitetura, sua história e a fé que atravessa séculos. Aqui, cada templo é mais do que uma construção. Cada templo é uma mensagem esculpida em pedra, luz, cor e silêncio. No episódio de hoje, nós vamos até o norte da Tailândia, na província de Chiang Rai, para conhecer um dos santuários mais impressionantes, enigmáticos e visualmente inesquecíveis da Ásia, o Wat Hong Kun, mundialmente conhecido como Templo Branco. Embora seja frequentemente chamado de templo budista, ele também é descrito como uma obra artística contemporânea em forma de templo, idealizada e construída pelo artista tailandês Chalermchai Kositpipat, aberta ao público a partir de 1997. À primeira vista, o Wat Hong Kun parece saído de um sonho. Sua aparência é quase sobrenatural. Ao contrário dos templos dourados que dominam boa parte da paisagem religiosa tailandesa, o Templo Branco surge como uma visão de pureza absoluta. Seu branco intenso, recortado por fragmentos espelhados que brilham sob o sol, cria a sensação de que o edifício não foi construído com matéria comum, mas com gelo, cristal ou luz solidificada. Esse efeito visual é proposital. Segundo as descrições do próprio local e de fontes turísticas oficiais, o branco simboliza a pureza do Buda, enquanto os pedaços de vidro espelhado representam a sabedoria que resplandece por todo o universo. Mas o que torna o Wat Hong Kun tão especial não é apenas sua cor, é o fato de ele unir tradição religiosa, arquitetura simbólica e arte contemporânea de forma radical. Localizado nos arredores da cidade de Chiang Rai, no norte da Tailândia, o templo foi criado por Chalermchai Kositpipat, um artista tailandês reconhecido nacionalmente, nascido na própria região. Ao encontrar o antigo templo de Wat Hong Kun em estado precário no fim do século XX, ele decidiu não apenas restaurá-lo, mas reconstruí-lo quase por completo, transformando-o em uma grande oferenda espiritual ao Buda. O projeto foi financiado em grande parte com recursos do próprio artista, que declarou querer preservar sua independência criativa e espiritual, inclusive limitando grandes doações para que o local não fosse controlado por interesses externos. E aqui já surge uma das primeiras curiosidades mais marcantes de sua história. Embora o Templo Branco seja hoje um dos pontos mais famosos da Tailândia, ele não nasceu como uma obra patrocinada por reis ou por grandes instituições religiosas, mas como a visão pessoal de um artista profundamente ligado ao budismo. Chalermchai afirmou que a construção era uma oferenda ao Senhor Buda e uma forma de deixar ao mundo uma obra dedicada à elevação espiritual. O complexo ainda não é considerado totalmente concluído, e há fontes que indicam que o projeto completo pode levar várias décadas para ficar pronto, com previsões que se estendem até a segunda metade do século XXI. Isso faz do Wat Hong Kun uma obra viva, em contínua transformação, quase como uma catedral em permanente construção. Do ponto de vista arquitetônico, o templo é um espetáculo de simbolismo. O edifício principal, conhecido como Ubosot, ou Salão de Ordenação, é o coração sagrado do conjunto. Sua estrutura mistura elementos clássicos da arquitetura tailandesa com uma interpretação extremamente pessoal do artista. O telhado em múltiplos níveis, as linhas ascendentes, os ornamentos flamejantes, as criaturas mitológicas e os detalhes delicadíssimos remetem à tradição budista tailandesa e ao estilo do norte do país, ligado à herança lana. No entanto, tudo ali parece reinterpretado de modo mais dramático, mais intenso, mais imaginativo. Não se trata de copiar o passado, mas de reinventá-lo. A aproximação ao templo já funciona como uma experiência espiritual. Para alcançar o edifício principal, o visitante deve atravessar uma ponte sobre um pequeno lago. Em frente a essa ponte está uma das imagens mais impactantes de todo o complexo. Centenas de mãos brancas se erguendo do solo, como se almas desesperadas estivessem presas em sofrimento e implorassem por libertação. Essas mãos simbolizam o desejo descontrolado, a ganância, a cobiça e os apegos humanos, que no pensamento budista prendem o ser à dor e ao ciclo do sofrimento. Não é apenas um detalhe cenográfico,
É uma lição visual poderosa. Antes de entrar no espaço sagrado, o visitante é lembrado de que a iluminação exige a travessia sobre os próprios desejos. Esse é um dos pontos mais fascinantes do Wat Rong Khun. Sua arquitetura ensina. Ela não serve apenas para abrigar cerimônias religiosas. Ela conta uma história moral. O percurso físico pelo templo representa também um percurso espiritual. Sai-se do caos, da ilusão e do sofrimento. Cruza-se uma ponte estreita, e então se avança em direção à pureza, à serenidade e ao despertar. Logo após essa travessia, o visitante passa pelo chamado Portão do Céu, guardado por figuras associadas à morte e ao destino. A mensagem é clara: a jornada espiritual não ignora a finitude humana, ela a enfrenta. A própria superfície externa do templo é uma maravilha de execução. De longe, o Wat Rong Khun parece quase inteiramente branco, mas de perto revela milhares de pequenos fragmentos espelhados incrustados no gesso. Esses pedaços refletem a luz do sol e fazem a estrutura cintilar o tempo todo, como se estivesse viva. O efeito é quase hipnótico. Em diferentes horas do dia, o templo muda de presença. Sob a luz suave da manhã, parece etéreo. Sob o sol forte, parece incandescente. Em dias nublados, assume uma beleza silenciosa e fantasmagórica. Essa mutação visual contribui para o mistério do lugar. O templo parece nunca ser exatamente o mesmo, mas talvez o aspecto mais inesperado do Templo Branco esteja em seu interior, ou, mais precisamente, na concepção artística que o tornou mundialmente famoso. Os murais internos ficaram conhecidos por incorporar não apenas imagens budistas tradicionais, mas também figuras da cultura contemporânea e cenas associadas aos conflitos morais do mundo moderno. Fontes amplamente citadas descrevem a presença de referências a personagens como Superman, Neo de Matrix, Harry Potter, Hello Kitty, e até imagens ligadas a guerras, terrorismo e destruição global. A intenção não é fazer humor gratuito, mas confrontar o visitante com um mundo tomado por violência, consumismo, idolatria midiática e confusão espiritual. O templo, nesse sentido, não é apenas belo, ele é provocador. E aqui está um dos maiores mistérios do Wat Rong Khun. Como um templo tão luminoso, tão puro em sua aparência exterior, pode abrigar uma linguagem visual tão inquietante? A resposta talvez esteja na própria tradição budista, que não busca apenas esconder o sofrimento, mas compreendê-lo e superá-lo. O Templo Branco não representa um mundo já salvo. Ele representa a travessia entre o caos humano e a iluminação. Sua beleza externa não nega o mal, ela o confronta. Por isso, o Wat Rong Khun causa tanto impacto. Ele não oferece apenas contemplação, ele oferece tensão, contraste e reflexão. Outro elemento muito conhecido do complexo é o edifício dourado, que chama a atenção justamente por quebrar a unidade visual branca do templo principal. Enquanto o bozote branco simboliza a mente e a pureza espiritual, o edifício dourado representa o corpo e os apegos materiais. O dourado, segundo a simbologia descrita nas fontes sobre o local, faz referência ao fascínio humano pelo dinheiro, pelo luxo e pelas posses. É uma inversão interessante, porque em muitos templos asiáticos o dourado é usado como sinal de majestade sagrada. No Wat Rong Khun, ele aparece como crítica ao materialismo. Essa escolha transforma até mesmo a diferença de cor em ensinamento religioso. Há também algo muito singular na relação entre arte, religião e autoria nesse templo. Em muitos santuários tradicionais, o nome do artista desaparece diante do anonimato devocional. No Wat Rong Khun, ao contrário, a figura de Chalermchai Kosit Pipat é inseparável do local. O templo é ao mesmo tempo espaço sagrado e obra autoral. Isso gera fascínio e controvérsia. Alguns o veem como uma renovação genial da arte religiosa budista. Outros o consideram ousado demais, justamente por incluir referências pop e contemporâneas. Mas talvez seja isso que torna o Templo Branco tão emblemático. Ele prova que a arte sagrada não precisa pertencer apenas ao passado. Ela também pode dialogar com o presente,
com suas crises, seus símbolos e suas contradições. A história do templo também passou por um momento dramático. Em 5 de maio de 2014, um terremoto atingiu a região de Chiang Rai e causou danos ao complexo. Inicialmente, houve temor de que a estrutura tivesse sido gravemente comprometida, e chegou-se a cogitar a demolição de partes do templo por questões de segurança. Pouco depois, uma inspeção técnica concluiu que os edifícios do complexo não haviam sofrido danos estruturais irreversíveis, e Chalermchai anunciou que restauraria o templo. Esse episódio só reforçou a aura quase lendária do lugar. O Templo Branco, tão delicado à vista, mostrou também resistência. Entre as curiosidades mais comentadas pelos visitantes está justamente o contraste entre o sagrado e o inesperado. O templo parece saído de uma visão celestial, mas no caminho até ele o visitante encontra imagens perturbadoras, criaturas fantásticas, símbolos de morte, crítica social, cultura pop e referências à corrupção moral do mundo contemporâneo. É como se o artista quisesse dizer que não existe iluminação verdadeira sem antes reconhecer a escuridão. Esse uso de contrastes visuais e conceituais dá ao Wat Rong Khun uma força raríssima. Ele não é só bonito, ele é memorável. Além disso, o Wat Rong Khun não é apenas um edifício isolado, mas parte de um complexo maior que inclui outras estruturas e áreas artísticas. Quando concluído, o projeto completo deverá incluir múltiplos edifícios, entre eles espaços de meditação, galeria de arte, salas de relíquias e áreas de aprendizagem espiritual. Isso mostra que o local foi pensado não só como atração visual, mas como um centro de experiência cultural e religiosa mais ampla. Religiosamente, o templo se insere no universo do budismo Theravada, predominante na Tailândia. Porém, sua linguagem artística vai além de uma representação ortodoxa estrita. Ele busca transmitir princípios budistas fundamentais, como desapego, disciplina mental, superação do ego, consciência da impermanência e busca pela iluminação. Em vez de apresentar esses conceitos apenas por meio de textos ou rituais, o Templo Branco os converte em percurso, forma, brilho, choque e contemplação. É um templo onde a arquitetura funciona quase como sermão visual. Talvez por isso ele seja tão fotografado, tão estudado e tão lembrado. Em um mundo acostumado a imagens rápidas, o Wat Rong Khun consegue algo raro. Ele captura o olhar, mas também permanece na mente. Seu branco absoluto não é vazio, mas mensagem. Seus espelhos não são apenas ornamento, mas metáfora de uma sabedoria que se espalha. Sua ponte não é apenas acesso, mas iniciação. Suas mãos erguidas não são apenas escultura, mas advertência. E seu interior surpreendente não é provocação vazia, mas um espelho do mundo contemporâneo e de suas inquietações. No fim, o Wat Rong Khun é um dos exemplos mais extraordinários de como a arquitetura religiosa ainda pode se reinventar sem perder profundidade espiritual. Ele honra a tradição budista, mas não se limita ao passado. Ele seduz pela beleza, mas não se esgota na estética. Ele causa encantamento, mas também desconforto. E justamente por isso se tornou um dos templos mais singulares do planeta. E agora eu quero saber a sua opinião. Você teria coragem de atravessar a ponte do Templo Branco e encarar de perto todos os seus símbolos e mistérios? Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Nos vemos no próximo episódio do Templos Sagrados.